Som. Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz, diga glória a Deus. Pega a sua Bíblia e vamos conferir o Evangelho de Jesus, conforme Lucas, capítulo 15, versículo de número 9. Irmão, depois dessa palavra eu vou fazer o quê? Eu só vou orar, né? Louvado seja Deus. Pastor Vinícius, obrigado pelo carinho, tá? Deus te abençoe. Bispo Júlio, que honra, que honra. Eu estou saindo daqui alimentado, nutrido com essa palavra. Deus abençoe. Glender, bom te ver. Grace, Deus abençoe os amigos, os irmãos que estão aqui. Meu desejo é que você volte para casa fortalecido, porque eu já estou, né? Se fechar agora, eu já estou bem, graças a Deus. Deus pôs uma palavra no meu coração e eu quero dividi-la com vocês em uma das parábolas mais populares do Novo Testamento. Lucas capítulo 15, o versículo é o versículo de número 8. Nós leremos o versículo 8, o 9 e o 10. Podemos ler? Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Como se trata de um texto curto, eu vou ler outra vez. Eu gostaria que você se atentasse especialmente aos verbos. Versículo 8, ele começa numa proposta estrutural de uma pergunta: ou qual a mulher que tendo, diga comigo bem forte, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, diga bem forte, perder, não acende a candeia, diga acender, e varre a casa, diga varrer, e busca com diligência até achar, diga buscar. O versículo 9 começa com outros dois verbos intencionais: e achando-a, convoca, diga achar, convocar. As amigas e vizinhas dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Eu quero destacar essas 7 expressões onde nós vamos nos mover hoje. Por mais uma vez, diga bem forte: tendo, perder, acender, varrer, buscar, achar e convocar. Quantos aqui de verdade querem ouvir também a voz de Deus nesse texto aqui agora? Quantos desejam? Capítulo 15 de Lucas. Um capítulo rico, produtivo, intencional por parte de Jesus, especialmente por se tratar de um capítulo de um cunho que traz com muita evidência seus ensinos. Discernimos isso pela funcionalidade da sua fala. Jesus dedica todo esse capítulo a tornar-se um capítulo onde ele se utiliza dessa linguagem que é muito conectada ao Messias, as parábolas. Segundo o salmista no Salmo 78, quando o Messias viesse, ele falaria por meio de enigmas e por meio de parábolas. A linguagem parabólica de Jesus, as parábolas, é uma ferramenta muito utilizada por Jesus. Na verdade, ele estruturou dezenas de parábolas. Cada uma delas traduzia uma lição, um ensinamento que eu considero pertinente, que eu considero rico. A necessidade das parábolas está conectada à sua ação e ao seu motivo. As parábolas são uma ferramenta capaz de conectar verdades eternas, poderosas, sobrenaturais, a mente do homem já afetado pelo pecado. Há uma diáspora, um abismo
entre a linguagem de Jesus, no que diz respeito ao cerne da sua palavra, que diz respeito acerca de assuntos eternos e sobrenaturais, com a mente humana. Então a ponte de conexão entre essa mentalidade afetada e esta mensagem eterna e extremamente profunda são as parábolas. As parábolas motivam, incitam o cognitivo das pessoas para que elas absorvam a lição que Jesus quer propor. Através disso, ele estrutura mensagens e histórias fictícias, na maioria delas. Entretanto, com a intenção de que a partir do momento que os seus primeiros ouvintes ouvissem as parábolas, se conectassem à realidade do que Jesus dizia, ficasse fácil extrair da mensagem da história o ensinamento, a lição, a mensagem central. Eu vinha dizendo a vocês que por diversas vezes Jesus se utilizou desse método, por diversas vezes Jesus se utilizou desta proposta. Quando você funcionalmente observa as parábolas de Jesus, você há de convir comigo que umas são mais populares do que as outras. Por exemplo, quem nunca se pegou lendo Marcos 4, onde Jesus fala de um semeador, um homem que por sinal tinha diversas sementes que do ponto de vista qualitativo são ótimas, excelentes. Entretanto, Jesus observa um aspecto dentro da semeadura, 4 tipos de solo. Jesus mostra esse homem se movendo e semeando. Jesus revela a reação dos tipos diferentes de solo ao receber a boa semente. Então é o momento que Jesus demonstra o encontro entre a boa semente, a boa terra. E ele fala de uma produtividade, 60, 90, 100 por 1. Estas parábolas de Jesus geralmente vão orbitar em torno da realidade dos seus primeiros ouvintes. Exemplo, eu citei a parábola da semente, do semeador, do tipo de solo. Jesus se utilizou dessa linguagem agrícola outras vezes. O próprio capítulo 4 de Marcos nos conta uma nova parábola da semente, dessa vez de um semeador que semeia, vai para casa dormir, no outro dia se levanta, confere e sem saber como, a semente já havia se quebrado, o fruto, ou pelo menos aquilo que se quebrou, germinou, já está crescendo. Bom, Jesus falou também, ainda numa linguagem agrícola, sobre o grão de mostarda. Estas linguagens são pertinentes ao primeiro público que ouve a mensagem de Jesus. Nós estamos falando de uma realidade de um povo que vive e sobrevive também das plantações. Logo, falar disso para os seus primeiros ouvintes é trazê-los e conectá-los a uma realidade que eles vivem todo dia. Ora, Jesus não falou sobre sementes, sobre semeadores, sobre tipos de solo, sobre a intenção, sobre a produtividade. Jesus fala de candeia, Jesus fala de filhos, Jesus encaixa conceitos familiares nas parábolas. Jesus fala de um relacionamento rompido, ou pelo menos uma distância, entre um homem rico, um mendigo, Lázaro. Parábolas, dezenas e dezenas delas estão disponíveis no livro sagrado. É verdade também que as parábolas não são exclusividade de Jesus. O Velho Testamento também as pontua, as apresenta. Talvez a mais célebre, mais popular e mais conhecida do Novo Testamento é a repreensão que Natã dá a Davi. Ao repreendê-lo, ele o faz contando uma parábola. Jesus, ao se utilizar desse método, ele tem a intenção de fazer com que os seus primeiros ouvintes, o seu primeiro público, ouça, e não só isso, compreenda, e não só isso, pratique. Ouvir, assimilar, compreender e praticar. Lembrando que o que Jesus fala, olhe nos meus olhos, o que Jesus fala é eterno, é duradouro e é funcional. Pensando sob essa perspectiva, hoje, nesse segundo horário, nesse momento da palavra, o Senhor nos posicionou no capítulo 15 de Lucas, um capítulo que do início ao fim, parábolas. 3 delas eu gostaria de destacar.
A parábola da ovelha, a parábola da dracma e a mais conhecida, famosa e mais popular de todas as demais. Alguém me ajude? Parábola do filho pródigo. Diga comigo bem forte: ovelha, dracma, pródigo. Só vocês? Essas três parábolas estão inseridas nesse capítulo 15. Parábolas que apontam um tema central nesse capítulo. O capítulo 15 parece-me ser o capítulo dos achados e dos perdidos, porque aqui uma ovelha se perdeu, uma dracma se perdeu, um filho se perdeu. Mas não só o capítulo dos que se perdem, mas também o capítulo dos que são reencontrados. A ovelha foi reencontrada, a dracma foi reencontrada, e um pouco mais além, não só o capítulo dos que se perdem e dos que são encontrados, mas o capítulo dos que voltam. A dracma não voltou por si só, a ovelha também não, mas o pródigo, caindo em si, vocês estão me acompanhando? Voltou para o seu pai. É o capítulo dos achados, dos perdidos e dos que voltam, dos que se arrependem, dos que caem em si. O capítulo 15 não é só sobre o que se perde, sobre o que se acha, sobre o que volta. Capítulo 15 também é o capítulo das percas, que por menores ou maiores que sejam, são percas. É um pastor que no relato de Jesus, ele tem 100 ovelhas. Vamos lá, ele tem quantas ovelhas? Do ponto de vista, vamos calcular isso aqui, vamos fazer um conceito matemático. Ele tem 100, perdeu uma, é óbvio, ele perdeu 1%. A mulher, entretanto, nós lemos, ela tinha 10 dracmas. Quantas, gente? Perdeu uma. Ora, a perca dela parece ser mais considerável, parece ser mais intensa, porque quem perde 100, quem tem 100 e perde 1, perdeu 1%. Quem tem 10 e perde 1, perdeu 10%. Entretanto, a parábola do pródigo é sobre um pai que tem 2 filhos. Quantos filhos? 2. A perca do pai é mais acentuada, é mais intensa, é mais comprometedora, porque a perca do pai está associada a 50%. Um se foi, um ficou. Um se perdeu, um ficou. Um gastou herança, o outro ficou. Um viveu regaladamente, o outro permaneceu. Veja que nós temos um pastor que perde 1%. Nós temos uma mulher que perde 10%. Nós temos um pai que perde 50%. Alguém pode olhar para o pastor de ovelhas e dizer: você perdeu uma só. Se você esperar, elas se reproduzem e a perca será reposta. Mas ele não espera a reprodução. Ele não espera uma reposição natural. Ele vai em busca da sua ovelha. É 1%, mas é perca. É 1%, mas é ovelha. É 1%, mas é dele. É 1%, mas ele é dono. É 1%, mas a pertence, e só ele sabe o quanto ela vale. Glória a Deus. Ele vai atrás, ele busca. Percas pequenas também podem ser reparadas, percas pequenas também podem ser sanadas. Ora, a mulher perdeu 10%, ela poderia muito bem encontrar uma outra dracma, ter uma nova moeda, recolocá-la no seu devido lugar, mas ela decidiu parar a vida, ela decidiu fechar a casa, ela decidiu varrê-la, ela decidiu acender a candeia, ela decidiu procurá-la com diligência, a fim de procurá-la. É só 10%, mas é minha. É só 10%, mas me pertence. É só 10%, viver com 9 não é como viver com 10. Eu vou procurar. O pai tem 2 filhos, um se foi, um se desviou, um se extraviou, um está longe. Ora, ele espera na porta, ele aguarda o filho, ele o avista voltando, ele o abraça na chegada, ele dá ordem aos serviçais, ele providencia uma sandália, ele providencia uma roupa nova. Vocês estão me acompanhando? Ele providencia um anel, ele manda matar o bezerro cevado, porque tanto para o pastor, como para a mulher, como para o pai, nós não estamos falando só de percas, nós estamos falando de algo que vale, que é precioso, que tem o seu lugar de valor. Eu já começo liberando essa palavra àqueles que vieram ouvi-la. Eu não sei quais foram as suas percas, na verdade, eu não sei nem quais são a incidência dessas percas. Tem alguém aqui que perdeu pouco, tem alguém aqui que perdeu alguma coisa, tem alguém aqui que perdeu muito. Deus está dizendo: eu devolvo a ovelha,
eu devolvo a dracma, eu devolvo o filho, eu devolvo pouco, eu devolvo médio, eu devolvo muito. Para quem trouxe um aleluia, nós vamos recuperar o que foi perdido. Quem recebe essa palavra esta noite? Eu não sei o que você perdeu. Do ponto de vista bíblico, é uma ovelha, é uma dracma, é um filho. É uma ovelha, é uma dracma, é um filho. Prega comigo, vamos lá. É uma... Todos recuperados, todos voltaram. A ovelha retornou ao aprisco, a moeda retornou ao seu devido lugar, o filho voltou para casa. Porém, essas três parábolas também funcionam como um complemento, numa sincronia perfeita. Olhe para cá, você acabou de perceber que o capítulo começa tratando da parábola da ovelha que se perdeu, tratando da dracma que foi perdida, tratando do filho que decidiu ir embora. Entretanto, como nada, absolutamente nada nesse livro sagrado é uma coincidência, é aleatório, é comum, como tudo nesse livro é profético, é intencional e há uma razão. Ouça bem isso: as três parábolas, especialmente as duas primeiras, funcionam como uma introdução de um assunto. Tanto a dracma quanto a ovelha, deixa eu colocar na ordem certa, tanto a ovelha como a dracma, vocês estão me acompanhando, gente? Elas servem como uma introdução perfeita para o que de fato Jesus vai tratar de forma maior e com mais riqueza de detalhes na última parábola. Vocês lembram? A última parábola é a do filho, então a da ovelha e a da dracma convergem para a parábola do pródigo. Veja que a ovelha é ovelha, tem dono, tem aprisco, tem parceiras, ela está entre outras ovelhas. Entretanto, se extraviou, se perdeu, e para buscá-la, ouça isso, o pastor teve que deixar as 99 no deserto e ir atrás da ovelha extraviada. Olhe para mim, ir atrás da ovelha que se perdeu. A pergunta é: por que ele saiu? Por que ele teve que ir atrás? Porque é o registro de uma perca, ou de um perdido que foi para fora, de um perdido que saiu do seu devido lugar, de um perdido que está perdido lá fora, uma perca exterior. Todavia, a parábola da dracma é exatamente o contrário, também é uma perca, também é valioso, o dono também vai atrás, no caso a dona. Entretanto, a mulher não abre a porta da casa, não sai, não procura na vizinhança, pelo contrário, a dracma se perdeu dentro de casa. Vamos lá, dentro de... Ela varreu a casa, ela acendeu a candeia da casa, ela procurou com diligência em casa. Ora, porque a dracma é a tipologia de alguém que nem precisou sair, mas já se perdeu, de alguém que ainda está dentro, mas está perdido, de alguém que está do lado de dentro, mas está totalmente perdido. Eu estou afirmando duas coisas àqueles que estão me acompanhando: nem só os perdidos que saem são perdidos, tem gente que fica e fica perdido. Estar dentro de casa não significa estar nele, estar em casa não significa estar em comunhão, estar em casa não significa estar ligado e conectado à videira. É possível estar dentro e estar fora ao mesmo tempo. Estão entendendo a minha linguagem? É possível você não sair e permanecer perdido. E por que eu estou dizendo isso? Porque a parábola da ovelha que saiu, que é uma perca de fora, que o pastor tem que ir buscar, é uma tipologia do pródigo. Vamos lá, é uma tipologia do... O pródigo é a ovelha é o pródigo, porque o pródigo sai, é uma perca exterior, é um perdido do lado de fora, é um perdido fora da casa do pai. Olha para cá, é um perdido que se extraviou lá fora. Agora, quem é a dracma? A dracma é o irmão dele, a dracma é o irmão mais velho, a dracma é o que nem foi para fora, não saiu de casa, mas não sabe por que é a festa, não saiu de casa, mas não sabe por que o pai vai matar o bezerro. Você está aí mesmo? Não saiu de casa, mas não se conecta à programação do pai. Ele ainda está dentro, mas não está no pai, no coração do pai, conectado ao pai. E eu vim esta noite dizer: se saiu ou se está aqui dentro, perdido não fica mais. Ele traz
e ele acha. Você pode levantar a sua mão e dar o maior aplauso da sua vida para Jesus. Oh! Aleluia! Olhe para quem está ao seu lado aí. Eu aprendi com o bispo hoje. Deu um toque assim nele, assim. É um murrinho assim, né? É um soco, é um soquinho. Deu um soquinho assim. E diga para essa pessoa assim: quem saiu, ele vai buscar. Quem se perdeu aqui dentro, ele vai achar. Eu não sei se você me ouve bem, mas a ovelha está lá fora, mas não deixou de ser ovelha. Ela está perdida, mas não virou bode. Ela está longe, mas não é bezerro, é ovelha. Ovelha é ovelha, fora ou dentro. Eu falo com alguém aqui esta noite: seus desvios não mudaram o plano original de Deus para você. Aleluia. Ovelha, dracma, pródigo. Vamos juntos? Melhora, vamos lá, só as meninas. Não sei se a gente compete com elas. Vamos perder, né? Só os homens. Ovelha. Tentamos, né? Pelo menos, né? Estamos aqui. Todo mundo junto? Ovelha. 3 considerações sobre a ovelha e a gente pontualmente analisa a dracma. Sobre a ovelha, algo importante no texto. Sobre a parábola da ovelha, a Bíblia diz que ele tinha 100, tinha quantas? Uma se perdeu, ele vai em busca dela. Mas o que me encanta nisso é que ele deixa as 99. Jesus, ao estruturar essa história, diz que o pastor as deixou no deserto. Veja, as deixou no deserto. O pastor deixou 99 no deserto. Deixou aonde? Eu gosto disso aqui. Primeiro, porque essas ovelhas permanecem, ficam. O pastor vai, mas elas não debandam. O pastor vai, mas elas não se extraviam. O pastor vai buscar a perdida, mas elas não procuram outro cajado. Você está me ouvindo? O pastor foi buscar a perdida, mas elas não estão em busca de um novo pastor, de um outro pastor. Deixa eu melhorar isso aqui. O pastor foi, mas elas não estão seduzidas pelos mercenários. O pastor foi e elas permaneceram. O pastor foi buscar a que se extraviou, mas as 99 não arredaram do lugar. Está entendendo ou não? Eu gosto disso aqui, eu acho que você também. Por quê? Porque eu acho que esse processo pandêmico veio para revelar quem é ovelha e quem não é. Eu só acho. Por quê? Porque você deve conhecer uma meia dúzia de pessoas que nesse processo tiraram férias de Jesus, da igreja, do reino, da palavra, voltaram para a mesma lama, para a mesma sujeira, aproveitaram a deixa de alguns momentos online, alguns momentos com tanto esvaziamento, disseram: eu vou curtir a vida. Se extraviou, mas eu quero dar um glória a Deus. Uma se foi, mas 99, maioria, aleluia, permaneceram. Eu quero dar um glória a Deus pela sua vida cristã, pelo seu relacionamento com Deus, porque tem gente que se foi, que caiu, que tombou, que voltou para o mundão, mas nós estamos aguardando Ele no mesmo lugar. Aleluia. Diga para quem está ao seu lado: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Segunda consideração sobre essa parábola, e vamos para a dracma. A primeira é que ele vai e elas permanecem. Vem comigo aqui, veja. Interessante, porque ele as deixou no deserto. Ele as deixa no deserto e vai em busca da ovelha. O ambiente é inapropriado, já foi pregado aqui. O ambiente é impróprio, ele as deixa no deserto. Alguém olha e diz assim: porque não deixou num aprisco? Porque deixar no deserto? Porque não deixou num lugar confortável? Porque deixou no deserto? Gente, é 99. Se ele faz o que faz por causa de uma, imagina o que ele não fará por causa das 99. Então parece que esse pastor é meio relaxado, sim ou não? Parece que esse pastor é meio assim, ele se envolve demais com uma perca pequena e não teme uma perca maior. Olha para o pastor deixando as ovelhas no deserto e parece soar, se você não se atém ao contexto do que Jesus está dizendo, parece que esse pastor é meio louco, ele tem algum problema, porque ele está disposto a deixar 99 no deserto e em busca de uma. O lugar não é bom, o lugar não é favorável, o lugar parece não ser adequado.
Isso vai depender muito da mentalidade que você tem, porque a Bíblia registra pelo menos 2 tipos de ovelha. Quantas? 2. A primeira é muito popular, alguém vai se lembrar, se você puder me ajude. É um salmo conhecido: o Senhor é o meu e nada me. Davi se encaixa ali simbolicamente num conceito como uma ovelha. Chamando o Senhor de pastor, ele está automaticamente se chamando de ovelha. Ele diz: olha, deitar-me faz, guia-me mansamente. Aí ele apela, ele diz: ainda que eu passe pelo vale, tu estás comigo. Aí ele diz: é ovelha mesmo, a tua vara e o teu cajado. Ok. Então a primeira ovelha na Bíblia é a ovelha do Salmo 23. É uma ovelha que conhece águas tranquilas. Olhe para cá. Pastos verdejantes. Ela passa até pelo vale da sombra da morte, mas não são todas que passam, porque é uma condicional. Se passar pelo vale da sombra da morte. Então é uma ovelha que conhece águas tranquilas, pastos verdejantes, e algumas delas passarão pelo vale da sombra da morte. Mas em todos esses 3 lugares, olhe nos meus olhos, ela sempre confessa: eu só acessei o lugar tranquilo porque o Senhor me guiou. Eu só estou nos pastos verdes porque o Senhor me faz deitar neles. Eu atravessei o vale da sombra da morte porque tu estás. Então, para a gente dar um aleluia, essa ovelha aqui é boa. Essa ovelha conhece águas tranquilas, mas deserto não. Essa ovelha conhece pastos verdejantes, mas é Bíblia, só a Bíblia. Essa ovelha até passa no vale da sombra da morte, mas deserto não. É uma ovelha que há uma necessidade profunda e cotidiana da presença do pastor ininterruptamente, porque se não estiver lá, ela debanda, ela não suporta, ela não aguenta. Agora, ovelha boa é de Lucas 15, que o pastor diz: eu vou buscar a companheira, pode ir, que a gente aguenta, pode ir, que a gente suporta, pode ir, que nós temos estrutura para viver esse processo. Aleluia! Eu não sei para que eu prego, eu não estou jogando fora a ovelha do Salmo 23, me entenda com carinho, mas eu penso que nesse último tempo, nessa hora final, onde nós nos aproximamos do soar da última trombeta, não dá para ser muito fresco, não dá para ser mole, não dá para ser água com açúcar, tem que ser resiliente, perseverante. Aleluia! Diga aí para duas pessoas: você aguenta a pressão? Pergunte para ele: você aguenta a pressão? Você aguenta a pressão? Você aguenta a pressão? Eu acho que aguenta, porque o diabo gritou no inferno: vai desviar, não desviou. Vai cair, não caiu. Pelo contrário, nós estamos aqui para adorá-lo. Aleluia. Você conseguir dar um sorrisão assim poderoso? Consegue? Não, pregador, eu estou de máscara. Alguém me disse aí que os olhos também sorriem. Eu não sei se é verdade, mas eu estou falando por aí. Eu não sei. Olhe para quem está ao seu lado e diga: prazer, sou ovelha de deserto. Diga para ele: se você soubesse o que eu já aguentei, o que eu já suportei, por onde eu já passei. Aleluias. É a dracma, né? Vamos lá. Uma última. Deixou as 99 no deserto. Vamos juntos? Deixou. É forte, gente. Eu gosto disso, porque há um verbo na parábola da ovelha interessante. Ele as deixa, mas o texto diz: e voltou, jubiloso com a sua ovelha. Voltou jubiloso com a sua ovelha. Deixa eu deixar essa ovelha extraviada no cantinho só um minuto, e deixa eu me mover com esse pastor e com esse lugar, porque as deixou no deserto. Deixou aonde? Ouça isso, não é sobre o lugar, é sobre quem. Não é sobre o ambiente, é sobre quem. Não é sobre o território, é sobre quem. Deixa eu melhorar. Não é sobre a circunstância, é sobre quem. Se você entrevistar essa ovelha, claro que eu estou usando uma alegoria, e dizer: quem te deixou aí no deserto, ela vai dizer: foi o meu pastor.
E esse pastor, ele se move como? Ela dirá, em 2 verbos. Ele diz, eu te deixo hoje, mas eu volto amanhã. São 2 verbos. Deixou as 99 e voltou jubiloso. Deixou as 99 e voltou jubiloso. Eu não sei você, mas ele as deixou, ou nos deixou, e é claro que não sozinhos, evidentemente, mas nos deixou há 2000 anos atrás. E pode ser hoje que o sinal do Filho do Homem apareça nas nuvens do céu, com poder e grande glória e júbilo. Eu não sei você, talvez a conferência não acabe, mas o pastor voltará jubiloso. Aplauda ele, louve a ele, exalte-o. Aleluia. Eu gosto disso. É a única vez que o texto vai mudar o gênero, é na dracma. A parábola de início e a parábola de conclusão estão atreladas ao gênero masculino. Veja, na parábola da ovelha é um pastor, vamos lá, a parábola do pródigo é sobre um pai que tem 2, e o segundo filho, para se informar sobre a festa, pergunta um empregado. Opa! A parábola do pródigo está mergulhada no gênero masculino. A parábola da ovelha mergulhada no gênero masculino. E na conexão entre as duas, o gênero feminino começa e Jesus muda e diz assim, uma mulher. Eu sei que as amadas iam sorrir. Eu gosto do primeiro verbo, porque Jesus começa dizendo, uma mulher que tem 10 dracmas. Diga bem forte, uma mulher que tem 10 dracmas. Responda, ela tem o quê? Eu gosto disso, porque o verbo ter aparece na abertura da estruturação da parábola. Jesus em momento algum censurou a mulher pelo que ela tinha. E eu quero que isso fique bem claro, ter não é o problema. Na verdade, Deus quer que você tenha. Porque se não fosse assim, o profeta não dizia, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor desta terra. Deus não tem problema com isso, porque por muitos anos se pregou no nosso contexto cristão, de que quem menos tem é mais crente, de que quem menos tem é mais humilde. Irmão, eu conheço gente que come ovo, põe para fora caviar. Conhece alguém assim ou não? Olha para o lado não que dá problema, meu irmão. Cuidado. Sabe, aquelas pessoas não têm nada, mas se sente a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. O problema da Bíblia nunca foi com quem tem, porque se Deus não quisesse que você tenha, Ele não diria, opa, eu te coloquei como cabeça. Vocês estão aí ou não? Se o problema de Deus fosse ter, Ele não usaria Paulo, um teólogo extraordinário, para escrever aos irmãos em Filipenses 4,19, dizendo, o meu Deus, segundo as suas riquezas, plural, suprirá todas, totalidade, as vossas necessidades, elas são muitas, em glória por Cristo Jesus. Deus quer que você tenha. E tenha para suprir a sua casa, e tenha para investir no reino de Deus, e tenha para fazer a obra. Receba o que Deus quer que você tenha. Tenha. Aleluia. Qual que é o problema da parábola da dracma? Simples, é que o primeiro verbo é ter. A mulher tem, vamos lá, a mulher. O problema não é ter. O problema é que a mulher tem 10 e perdeu. Olha o segundo verbo. O verbo perder surge do texto, mostrando a verdadeira tensão da história. Quem está me acompanhando? Ouça isso, guarde isso, escreva no seu coração, guarde na sua memória, ponha na sua rede social, mas não deixe isso morrer. O problema não é ter, a questão é manter. Isso é bom. Isso é bom porque ela tem 10 e ela perde uma. Mas eu quero dar glória a Deus com vocês, porque é inflamados, é fogo. Quero dar glória a Deus com vocês, porque quando Jesus estrutura a parábola da dracma, Ele diz, ela tem 10,
Se perder. Se perder. Vamos lá? Há uma condicional no texto. A ideia de que nem todo mundo que tem, perde. Vou melhorar isso aqui. Tem gente que tem e não consegue manter, mas em outro lado da folha, tem gente que Deus dá e consegue segurar. Deixa eu apertar um pouco, deixa eu apertar o parafuso. Existem orações que nunca serão atendidas, porque não tem a ver com o aspecto da comunhão, tem a ver com o aspecto da maturidade. Eu vou tentar outra vez. Existem pessoas que vão orar em busca de algo a vida inteira, e Deus não dá, não é porque faltou oração. Deus não vai dar porque sabe que se der, não segura, não aguenta o tranco, opa, não mantém, vai deixar espremer e sair pelos dedos, não terá maturidade para receber. Então hoje, antes de dizer Deus te dá, receba, a oração é: deixa Deus te tornar maduro e equilibrado. Aleluia. Levante a sua mão direita assim e diga: equilíbrio, caráter e maturidade. Aponte o dedo para o seu vizinho e diga: se você tiver isso, você mantém qualquer coisa. Não é ter, é manter. Nós servimos a um ser, oh meu Deus, nós servimos a um ser dotado de atributos exclusivos. Deus é incomparável. Um atributo que me chama a atenção em Deus é sua onisciência. O que eu disse? Dentro da onisciência de Deus existe uma matéria importante chamada pré-ciência. O prefixo pré é a indicação do que vem depois. E se é antes da ciência, a ideia aqui é: Deus não só sabe de tudo, Deus sabe de tudo antes. O bispo nos ensinou aqui que antes de tudo Deus faz tudo primeiro para depois fazer o homem. Agora, ouça bem, estou conectando ao que nos foi ensinado. Deus não só faz tudo antes para depois fazer o homem. Deus sabe de tudo antes de fazer tudo. Você está aí ou não? Então, ouça bem isso: a presciência de Deus revela quem você é. Então, se tem uma coisa que o salmista do Salmo 103 insistiu em dizer é: Ele sabe a minha estrutura, e Ele conhece que somos pó. A ideia é: não dá para burlar Deus. Talvez o aleluia vai desaparecer agora, mas não dá para pôr uma máscara cristã e de piedade para ver se Deus me encara de outra forma. Deus sabe a sua motivação, o seu coração, a sua intenção. Então o que eu vou dizer aqui pode ser tenso, mas tem coisa que Deus não te dá porque te ama. Porque Ele sabe que se Ele pôr na sua mão, você se perde. Tem alguém aí ou não? Então aceite o não de Deus. O não de Deus é um cuidado. A mulher tem 10, vamos lá, ela tem, mas ela perdeu. É forte, ela perdeu. O problema não é ter, a questão é se eu consigo manter. Deixa eu conectar esse texto ao Apocalipse, porque para a igreja em Filadélfia, Jesus disse assim: ô João, escreve, olha o verbo de novo, guarda o que, para que ninguém tome a tua, guarde essa palavra, não tome a tua. Essa mulher tem 10 dracmas, guarda isso, não esquece mais, são 10. Alguém olha para esse texto despretensiosamente e pergunta: eu acho que essa mulher deve ter ido na padaria 4:30, não sei que hora que assa o pão na padaria perto da sua casa. Na perto de casa é 4:30, horário sagrado, quentinho, aquele francês. Quem aqui é da turma que tira o miolo do pão? Sangue de Jesus tem poder em vocês. A parte mais gostosa, ela sabe. Pastor, com miolo, manteiga, pastor, é bom. Bispo, é bom. Aí você vai se dirigindo ao caixa. Antigamente, eu morei aqui no bairro Goiânia, eu fui criado aqui, pertinho, do lado, até os 12 anos de idade. E
comprava-se 10, 15 pães com R$1. Quem lembra dessa época? Você leva uma sacolinha com 3 e pergunta quanto a menina vai dividir no débito? Como é que é? Para quanto? Caro! Aí tu pega o pão, paga, e se for no money, no dinheiro vivo, o menino abre a caixa registradora e começa a juntar moeda na mão. Vocês estão aí ou não? 10 dracmas é o seu troco, moça. Alguém olha para esse texto e pensa que essa mulher está voltando para casa com 10 moedas de prata romana, porque é o tronco da feira, o troco da padaria. Não! 10 dracmas é um aspecto cultural. Ouça isso. No Antigo e no Novo Testamento, um casamento era literalmente um contrato, um negócio. Quando o homem enamorava-se por uma mulher, ele procurava imediatamente os seus pais. Vamos lá, os seus? Eu preciso disso para explicar a dracma. Procurando o pai, ele chegava lá e perguntava quanto que ela custava. Para não ficar feio, ele perguntava o preço do dote. O homem olhava e dizia, é X. O rapaz saía, conseguiu o recurso, trazia e pagava. A mulher era comprada literalmente. Ela tornava-se propriedade do marido. Se tornava o quê? Propriedade dele. De modo que a partir de então ela tem dono. E quem é o dono? Fulano de tal. Por quê? Pagou o dote. Quando ele pagava, a cerimônia era feita. E o noivo, o marido agora, o homem, dava a sua esposa, em alguns momentos, em algum caso, uma diadema, colocada na cabeça, que muito se parece com uma. Essa diadema possuía 10 encaixes perfeitos. E nesses encaixes não cabiam denários, tampouco estáter, mas sim dracmas. 10 encaixes total, 10 dracmas. O homem que não dava o diadema que ela colocava sobre a cabeça com as 10 dracmas, dava um colar com 10 encaixes. Ela pegava cada uma daquelas moedas, encaixava ali, e a ideia era, quando ela saía de casa sem o marido, sei lá se é para comprar o mesmo pão que eu falei daqui a pouco, não sei. Eu sei que ela sai de casa, e se alguém do outro lado da rua olhasse para ela, vocês estão aí, gente? E percebesse sua beleza, e tentasse conquistá-la, à medida que o pretendente aproximava-se, a visão se tornava mais clara, e se ele visse na cabeça o diadema com 10 dracmas, ou colar com 10, ele abortava a missão. Olhe nos meus olhos. O companheiro deve perguntar, não vai não, amarelou? A resposta é essa, não posso. Ela tem dono, ela tem aliança, ela pertence a alguém. Ele não está aqui agora, mas ele existe. Quando a mulher perde a dracma no texto, eu disse que não é sobre ter, é sobre manter. Quando ela perde a dracma no texto, há uma sensação ao ler os 3 versículos de pânico, de medo, de ansiedade. Ela está revirando a casa de cabeça para baixo para encontrar a dracma, porque ela sabe que se ela sair com a diadema ou com o colar incompleto, a interpretação lá fora sobre ela e seu relacionamento será deturpada. A ideia é, opa, esse relacionamento está vulnerável. Olha para mim. 9, opa, há uma aliança rompida. 9, será que ele ainda é dono dela? 9, será que as coisas estão bem? 9, será que o dono não descartou? E ela vai em busca da dracma perdida, e quando ela acha, ela grita e festeja. Por quê? Porque se ela sair lá fora incompleta, ela será assediada. Olhe para mim. Mas se ela sair com a diadema inteira e com o colar inteiro, alguém diz, não mexe. O dono está vivo e não abre mão dela. Ele ainda possui. E eu não sei se você vai dar um glória a Deus ou um aleluia agora, porque se a questão não é ter, é manter, eu vim dizer que você também tem dono. Opa! Deixa eu melhorar isso aqui. Tem alguém lá fora te observando, e o diabo está vendo alguém perdendo a comunhão, o relacionamento, a intimidade com Deus, se esfriando, se apagando. E a ordem é essa: ataca que a aliança está quebrada, ataca que o relacionamento foi partido, mas hoje a dracma voltará ao seu lugar.
Só se for o melhor aplauso da sua vida. Só se for. Oh! É machúria, bala. Dê um toque no seu vizinho e diga: o mundo espiritual está assistindo você. Olhe nos olhos dele e diga: os demônios que te odeiam estão de olho em você. Diga: mas esta noite eles terão que dizer: não mexe, tem dono, tem dono, tem dono. Só quem é de Jesus aqui, levante a sua voz. Aleluia. Terceiro verbo. Tem 10, perde uma. Vamos juntos. Eu gosto daqui. Todo mundo junto? Aí ele encaixa uma vírgula. E eu queria estar lá, eu queria estar lá para dizer: agora a senhora procura. Olha para mim, eu estou no texto. Ela me responderia: não, a gente não acha procurando primeiro, a gente acha acendendo primeiro. Oh. Deixa eu ver se você veio para o congresso certo. A Bíblia diz, não sou eu. A Bíblia diz: tem 10, perde uma. Próxima ação: acende a candeia. Vou fazer uma pergunta. Desculpa, me perdoa. Não, me perdoa, eu já estou pedindo perdão. Me perdoa. Mas onde estão os inflamados? Não senti firmeza, não senti firmeza. Vamos melhorar. Onde estão os acesos? Então, levanta a sua mão, segura ela assim, você que está aceso. Muita gente, né? Muita gente. Tem fogo aí? A candeia tem azeite? Então o Senhor está dizendo: quer recuperar? Volte a queimar. Volte a queimar. Volte a pegar fogo. Eu prego com a alma esta noite e vim lhes dizer que nós estamos vivendo num tempo onde vidas estão esfriando, igrejas estão esfriando, homens sérios estão esfriando, gente acesa está se apagando, mas nós entramos no lugar onde a candeia está acesa. Opa! Emi ala chorabaua. Eu sinto graça. Eu queria estar lá para perguntar lá: minha senhora, minha senhora, pergunte, pregador, cadê a dracma? Olha para mim. Ela diz: até agora eu não sei, mas eu queria perguntar para ela assim: mas e fogo? Ela: aqui tem. A perca da dracma mostra a humanidade da mulher. E não se esqueça que o culto não é prestado a Deus por seres perfeitos. Nós estamos adorando um Deus perfeito, mas a gente perde coisas. Eu não posso acreditar que nós estamos num sanatório esta noite, não. Pelo contrário, dê um toque no seu vizinho e diga: está sentado do lado de alguém perfeito. Diga isso aí. Olha para ele e diz: eu perco dracma também. Diga. Porque a síndrome da perfeição esconde os pecados mais tenebrosos. Ouça o que eu vou lhe dizer: a perca da dracma mostra a humanidade da mulher, mas a candeia acesa mostra a espiritualidade da mulher. E só Deus consegue ser adorado por gente imperfeita, mas que ainda queima, que ainda pega fogo. Eu quero dar uma palavra para você que veio dar glória a Deus. Se o diabo está dizendo: não adore porque você errou, não se solte na presença porque você não merece, eu vim dizer outra coisa: quebra tudo, humanidade e fogo. Aleluia. Tá quente aqui. Ainda tem fogo na nossa alma, ainda tem glória na nossa vida. Ninguém apagará
o que Deus acendeu. Era bachora baua. Aleluia! Nesse tempo pandêmico, no meu Instagram, de meia dúzia de seguidor, de vez em quando eu recebo umas mensagens, meia dúzia mesmo, um pouquinho. Me ajuda lá, tem misericórdia de mim. É @magnovitor_. Ó, que legal. De vez em quando eu recebo umas perguntas doidas. Viajando como itinerante, pregando por aí, viajando o país. A pergunta sempre é: e a igreja? A resposta é sempre a mesma: está mais viva do que nunca, está mais quente do que nunca, está pegando fogo ainda, porque o fogo quem acendeu foi Deus. A candeia está acesa. Deixa eu terminar. Termina aqui. A lembrança que me vem à mente é de um outro londrino. O senhor falou de George Miller. Eu me lembro de John Wesley, um dos maiores pregadores do solo britânico, pastor da igreja metodista, um homem que começou a pregar numa capela para pouco mais de 2 dezenas de pessoas e se tornou um marco histórico naquela nação. Wesley pregava com tanta intensidade, com tanta graça, que um apelido de garoto nunca foi tão pertinente agora. Quando muito jovem e criança, ele escapa de um incêndio nos 45 do segundo tempo, e por isso recebe o apelido dado pela família: tição tirado do fogo. Em maior idade, pregando já para multidões nas carvoarias, ele continua sendo chamado assim. Segundo a história, nos dias de Wesley, de seu amigo George Whitefield, a Inglaterra foi sacudida pela glória de Deus. O culto era candeia acesa, temperatura alta, aleluia. As multidões afluíam. Os cultos britânicos geralmente são pela manhã. Eu estive na paróquia. Eu acho extraordinário ao ler quando os historiadores afirmam que num belo domingo de manhã, um culto dominical, a multidão era tão impressionante que atraía a imprensa. E um dos repórteres chegou cedo para assistir a cena de dezenas e dezenas, centenas e centenas de pessoas que entravam no templo metodista para ouvir o pregador pregar. Até que a atenção do repórter, eu termino aqui, é confundida quando ele percebe o barulho de um cavalo. Ele olha para trás e não vê um cavaleiro da rainha, ele vê uma senhora que escreve-se alguém por mais de 70 anos. Imagine, ela não tem estrutura física e nem saúde para tal, mas ela chega, aquilo impressiona o homem. Ela desce do cavalo, amarra, e quando ela vira-se para o culto, lá está o repórter olhando e dizendo: a senhora poderia responder uma pergunta? É uma pequena entrevista. Ela disse: claro. A primeira: a senhora está vindo da onde? Ela dá o nome da cidade. Vocês estão me acompanhando ainda? No sul da Inglaterra, pequenina. E o pregador diz: mas a senhora veio de cavalo? Sim, horas e horas a fio, e quando o culto terminar, eu subo de novo e volto. Aquilo chocou o repórter. Ele olha para ela e faz a pergunta crucial. Vocês estão aí ainda, irmãos? A pergunta é essa: o que esse homem prega que faz a senhora sair de casa todo domingo, enfrentar tudo isso, vir aqui para ouvi-lo? Que mensagem é essa? Que pregação é essa? A velhinha olha para o repórter e diz: eu não venho vê-lo pregar, eu venho vê-lo queimar. É isso que a sua família quer ver: um homem de Deus dentro de casa, uma mulher de Deus que queima na presença do Espírito. É isso que a igreja precisa: de obreiros, de pastores, de colaboradores que queimam na glória de Deus. Gente cheia. Você pode levantar a mão e dar o maior glória a Deus da sua vida agora. Acabou. Acabou. Diga comigo: tem, perde. Diga: sente. O quarto verbo é varre. Eu não sou muito bom com faxina. O senhor gosta, pastor? O
O senhor gosta, bispo? Eu só pego na vassoura mesmo quando Deus toca no meu coração. Geralmente isso não acontece. Ok, faxina. Mas um princípio básico eu sei. É possível. O primeiro é segurar a vassoura. O segundo, varrer. Bom, aprendi novo. Terceiro é que só se limpa o que está. E se você vê essa mulher varrendo é porque há uma necessidade de se limpar. Aí você entende que quanto mais sujo estiver o ambiente, mais dracma você perde. Mas quando você decide abrir mão da sujeira, você está aí ou não? Quando você aprende a dizer não vou, não me envolvo, não respondo, não dou trela, a gente tem que ir embora. Diga tem, perde, acende, varre. Diga forte, busca. Cadê a mulher? Revirando o móvel. De repente eu mudo o verbo e a gente ora. O texto diz achando-a. Tem, perde, acende, varre, busca, acha. Imagina, a emoção. Ela segura a dracma. Eu realmente não sei se ela tem uma diadema ou um colar, mas eu sei que ela tem uma aliança. Quando ela reencontra e tem a percepção de totalidade, ela não se segura. Alegrai-vos comigo, achei a dracma perdida. Olha ela aqui. Para a gente ir embora. Tem, perde, acende, varre, busca, acha e convoca. Nós estamos só no texto. Diga comigo, convoca. Aponte o dedo para o seu vizinho e diga: aprenda a festejar, porque Deus está te devolvendo coisas preciosas. Faz festa. Uma restituição está acontecendo agora. Orita leva chorabaua. Vamos fazer festa. Vamos fazer. É forte. Vamos fazer. Vamos orar agora. Nessa festa, por favor, não se esqueça de 2 grupos. Ela tem, ela perde, ela acende, ela varre, ela busca, ela acha e ela convoca. É Bíblia. Amigas e vizinhas. E por que Jesus chama amigo de amigo e vizinho de vizinho? Porque você sabe que nem todo vizinho. Já lembrou de uns 3 aí, sim ou não? E vou de novo. E você sabe que se nem todo vizinho é amigo, você sabe que nem todo amigo. Tem amigo de longe, tem amigo de perto, e tem amigo de bem perto. Diga comigo, amigos e vizinhos. Olhe para o seu vizinho, olhe para o seu irmão do seu lado e diga para ele: não chame vizinho de amigo e nem amigo de vizinho. Diga para ele: amigo é quem te ama, quem ora por você. Diga para ele que acredita na sua chamada, quem crê que Deus está na sua vida. Diga: vizinho só te observa. Carro novo, deve estar roubando a igreja, só pode. Você está aí ou não? Quem é o amigo é quem te ama. Quem é o vizinho é quem só te observa. Aí Jesus diz: vai terminar com festa, hein? E na sua festa tem que ter quem te ama, e tem que ter quem só te observa. Chama para a festa quem não acreditava na sua casa. Chama para a festa quem torceu contra a sua vocação. Põe todo mundo lá e grita: achei a dracma. Oh! Aleluia! Aplauda forte e glorifique a Deus. Fica de pé aí, fica de pé. É Bíblia.
Deus quer que você tenha. Suas percas revelam sua humanidade. Você precisa estar aceso. Arranque a sujeira da sua vida. Busque com diligência. Ache e convoque. Levante as suas mãos assim. Oh, comunhão profunda com o Espírito Santo. Você pode fechar seus olhos. Você pode segurar sua mão um pouquinho lá em cima. Nós vamos adorar a Deus agora, não vamos? Vou te ver. Levante suas mãos lá em cima. Fecha seus olhos. Oh, eu quero que você celebre pela restituição que está acontecendo agora. Pregador, mas não chegou notícia, mas já está acontecendo. Pregador, mas não chegou nada no e-mail, no WhatsApp, o telefone não vibrou. Não, está acontecendo. A ovelha está vindo, a dracma está sendo recolocada no seu lugar. Eu quero que você feche os seus olhos, segure a sua mão lá em cima, porque é hora de fazer festa, é hora de adorar a Deus, porque Ele está restituindo. Receba a nossa alegria, Senhor. Receba o nosso júbilo, Senhor. Receba a nossa adoração, Senhor. Seja exaltado. Tu tens sido tão bom pra mim. Solte a sua voz. Antes eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Solte a sua voz. Oh, impressionante e fim. Ele ama ovelhas. O amor de Deus. Ele procura a dracma. Que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso contá-lo, nem